dia 7 de setembro de 2022, iremos comemorar 200 anos da independência do Brasil. Em muitas cidades, tem comemorações ao longo deste dia, como o tradicional desfile do 7 de setembro, que é realizado pelos militares em algumas cidades e em outras cidades encabeçados pelos alunos das escolas locais. Mas hoje nós vamos voltar no tempo e entender como que se deu a independência do Brasil há 200 anos atrás, nas margens do rio Ipiranga. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte dominava grande parte da Europa. Ele tinha a Inglaterra como principal inimigo e em 1806, Napoleão decreta um bloqueio continental que obrigava todas as nações europeias a fecharem seus portos de comércio com o povo inglês. O país que não usasse o bloqueio teria o seu território invadido pelo exército da França. Nesta época, Portugal era governado pelo príncipe regente Dom João VI, que tinha grandes relações comerciais com a Inglaterra, e ele não queria criar conflito com Napoleão. Tentando manter a política da boa vizinhança, Dom João é convencido pelo embaixador inglês a transferir a corte para o Brasil, que era comandado por Portugal nesta época. Assim, eles poderiam manter as suas relações comerciais com a Inglaterra e evitar uma invasão pelo exército francês. Então, em 29 de novembro de 1807, a família real portuguesa, fidalgos e funcionários partem para o Brasil, escoltados por navios britânicos. Alguns estudiosos dizem que foram na faixa de 15 mil pessoas, mas esse número não é exato. A viagem dura quase 2 meses e a família real portuguesa desembarca no Brasil em 22 de janeiro de 1808. Mas tudo isso de nada adiantou, porque no dia seguinte da partida da família real para o Brasil, Napoleão invade Lisboa com seu exército. Com a chegada da família real, o Brasil abre seus portos para comércio com vários países, inclusive com a Inglaterra. E tudo foi dando muito certo para os portugueses em território brasileiro. Mas devido a uma derrota definitiva de Napoleão, as potências europeias reuniram-se no Congresso de Viena para restaurar, na Europa, o regime absolutista anterior à Revolução Francesa. E para ter direito de participação nesta reunião, Dom João VI teve que mudar o nome da simples colônia portuguesa para o nome de Reino Unido de Portugal e Algarves, porque como colônia, Dom João não teria nenhum direito de participação neste congresso. Por isso teve que elevar os poderes políticos do Brasil, o tornando parte do Reino de Portugal e não mais uma simples colônia. Tudo isso se deu até 16 de dezembro de 1815. Mesmo assim, as províncias brasileiras não ficaram nada satisfeitas com Portugal, pois todo o lucro e investimento ainda era enviado para a capital Lisboa. Muito pouco ficava no Brasil. Isso deu início a algumas revoluções em solo brasileiro, como a Revolução Pernambucana e a Revolução do Porto. Dom João então anuncia sua partida de volta para Portugal, mas deixou no Brasil seu filho mais velho e herdeiro do trono, Dom Pedro, fazendo regente do Brasil. Em 26 de abril de 1821, Dom João parte para Portugal com a rainha Dona Carlota Joaquina, o príncipe Dom Miguel e as filhas do casal. Mas as coisas não foram nada tranquilas para Dom Pedro, pois com apenas 23 anos, ele sofria com a corte de Lisboa, que buscava sempre diminuir o poder do príncipe regente em solo brasileiro e tentava colocar fim à autonomia do Brasil. A insistência para que Dom Pedro voltasse a Portugal despertou atitudes imediatas no Brasil. Então foi entregue ao príncipe regente uma petição com 8.000 assinaturas solicitando que ele não abandonasse o Brasil. Cedendo à pressão, Dom Pedro respondeu: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu estou pronto. Diga ao povo que eu fico." Esse foi o dia 9 de janeiro de 1822, que é conhecido como o Dia do Fico, que era mais um passo para a independência do Brasil. Mas mesmo assim, algumas províncias não eram favoráveis ao governo de Dom Pedro. E com a crise instaurada no governo, os ministros portugueses demitiram-se. Dom Pedro então forma um novo ministério, sob a liderança de José Bonifácio, e estabelece que as determinações vindas de Portugal só poderiam ser acatadas após a aprovação de Dom Pedro. Diante disso, o movimento pela separação ganhava mais adeptos.
No decorrer de uma viagem a São Paulo, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro se encontrava às margens do Riacho do Ipiranga, quando recebeu uma carta e ficou sabendo dos últimos decretos de Lisboa, um dos quais o transformava num simples governador, sujeito às autoridades das cortes portuguesas. Isso levou a decidir que estavam cortando os laços que uniam Brasil a Portugal. Assim, ordenou que todos os presentes tirassem dos uniformes as insígnias portuguesas que levavam, e ele teria gritado: "Independência ou morte!". Nesse momento simbólico, então é declarado a independência do Brasil e comemorado até hoje pelos brasileiros. O hino da independência foi escrito pelo jornalista e político Evaristo da Veiga. Foi composto em agosto de 1822, um mês antes dessa data comemorativa. A melodia é do próprio Dom Pedro I, que, segundo alguns historiadores, após esse grito da independência, quando chegou a São Paulo, ele já estava com a melodia do hino pronta. Depois ele entregou a poesia do Evaristo da Veiga, juntamente com a melodia que ele mesmo criou, ao maestro Marcos Antônio da Fonseca, Portugal. E foi criado assim o hino da independência. No ano de 2022, comemora-se 200 anos desta data histórica. E a comemoração brasileira ganha um brilho maior, pois o coração de Dom Pedro veio ao Brasil para as comemorações especiais dos 200 anos da independência. Esta foi a história da independência do Brasil. Você gostou desse vídeo? Deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para saber mais sobre conteúdos como este. Até o próximo vídeo!